Fala aí, rapaz, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Segreto, eu sou designer e facilitador e venho trabalhando com facilitação há mais ou menos uns 10 anos. Quem olha de fora acha que tudo é uma maravilha. Cliente foda, projeto animal, cada mergulho um flash. Mas a vida não é bem assim não, o buraco é bem mais embaixo e não existe carreira que seja um passeio na Disney. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os meus 5 top erros na minha carreira como facilitador, para que você não precise passar por esses perrengues também. Aqui é o canal da Unbox Lab, onde eu te ensino colaboração e facilitação na prática, de forma simples e sem buchitagem. Vamos nessa! Antes de tudo, eu queria começar dizendo que esse vídeo aqui não é sobre os erros mais comuns praticados por facilitadores por aí. Quem sabe depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas esse aqui é sobre a minha experiência, sobre a minha jornada, sobre os problemas e perrengues que eu passei ao longo desses 10 anos e mais de 130 facilitações. Me fala aí nos comentários, quais são as dificuldades que você já passou, os problemas que você teve, o que está pegando? Coloca aí na caixinha dos comments e a gente troca uma ideia. Uma coisa que aconteceu comigo muitas vezes no início da minha carreira, nas primeiras facilitações, é um momento que eu chamo de "ih, fudeu, isso aí não vai dar em nada". Em processos mais longos, principalmente, tipo um design sprint, 3, 4, 5 dias, várias sessões, faz parte do arco emocional, da montanha-russa emocional que os participantes vivem, começar muito empolgados, falando, caramba, agora a gente vai fazer, que legal trabalhar junto, mas em algum momento perder um pouco o foco e achar que não vai chegar em lugar nenhum, que aquilo ali está patinando. Mas confia no fluxo, segue em frente, que isso aí não é um problema não. Isso é uma coisa muito normal de acontecer. Então vamos lá, vamos para o top 5 problemas e perrengues do Pedrão. Do mais light, do mais tranquilo, até os mais críticos e complexos. Número 1. Não entregar relatório depois da facilitação. Uma vez, eu me lembro bem, um cliente quis negociar um valor e a gente não conseguia chegar num acordo. E aí, para eu conseguir justificar, baixar um pouco o preço, eu resolvi tirar alguma coisa do escopo. E tirei logo o sprint book, que é como eu chamo o relatório pós-processo. Cara, isso aí foi mó roubada, porque o trabalho ficou muito solto e o cliente depois não conseguiu acionar, passar, comunicar para outras pessoas dentro da empresa o que tinha sido feito. Ele ficou com aquele material um tanto quanto desorganizado. Na época a gente fazia tudo na parede, ele tinha um monte de post-it, canvas e tudo mais, enrolado num canto lá tomando poeira. Sem um relatório na mão, seu trabalho fica muito intangível. Diminui a percepção de valor que o cliente tem sobre o seu trabalho, não permite que as decisões, o que foi criado dentro do processo colaborativo, seja compartilhado pelo time dele, dentro da empresa, por exemplo, e até para outras pessoas. Eu já fechei vários trabalhos porque alguém dentro da empresa, de um outro departamento, ou um amigo que trabalha em outro lugar, viu um relatório que eu fiz e falou, cara, que legal, isso aqui agora eu estou entendendo bem, o cara fez um processo, 3 dias, 4 sessões e chegou nesses resultados. Então, o relatório torna o resultado tangível. Como é que eu resolvi, então, esse problema de não ter que ficar negociando ou ficar sofrendo de ter que fazer os relatórios e achar que eu vou perder muito tempo com isso? Investi muita energia nisso. Eu criei uma série de templates, tanto de boards de Miro quanto de relatórios, de páginas diferentes já prontas para receber o conteúdo daqueles templates e daquelas ferramentas que eu tenho no Miro. Então isso me economiza muito tempo, acelera o meu trabalho e faz com que eu não fique sofrendo para fazer os relatórios e pensando em tirar eles no escopo de um projeto. Número 2. Não ter clareza no briefing das atividades. Ou seja, não explicar bem o que as pessoas têm que fazer em cada passo do processo. Eu já perdi grupos, já perdi pessoas ao longo de algumas facilitações, porque elas foram perdendo a motivação e o engajamento por não conseguir fazer o que todo mundo estava fazendo. Os processos colaborativos, eles são intensos, eles são cansativos, mas eles são gratificantes se a gente chega num bom resultado. Se tem um jeito de você efetivamente drenar a energia das pessoas e fazer com que elas se sintam cansadas, é você colocar elas para responder alguma coisa e elas não entenderam muito bem o que elas têm que fazer. E aí você acaba recebendo respostas muito discrepantes quando elas vão compartilhar. Tem um grupo que fez certo, tem um grupo que fez errado. Isso vai gerando um desconforto muito grande. Como é que eu solucionei essa questão? De novo, estabelecendo um padrão, pensando como é que eu ia brifar as pessoas, como é que eu ia explicar cada uma das atividades. O que eu faço hoje em dia? Eu digo o que a gente vai fazer,
por que a gente está fazendo e como vai ser feito, quais são os tempos e movimentos. Deixa eu te dar um exemplo. Vocês vão se dividir aqui em 4 grupos de 3 e nos próximos 10 minutos vão gerar ideias de como é que a gente vai resolver esse problema. Eu quero que vocês coloquem as suas ideias, uma em cada post-it, e tragam no máximo 10 ideias para serem compartilhadas com um grupão. Então as pessoas entram no grupo e entendem o que elas têm que fazer. Elas não perdem tempo debatendo e discutindo o que tem que ser feito, mas sim caem de cabeça direto na atividade. E quando voltam para compartilhar com o grupo todo, a gente tem, uma resposta mais uniforme, mais fácil da gente clusterizar e da gente achar interseções e discrepâncias. Então a resposta é: padrão. Ache um jeito para você explicar com clareza o que as pessoas têm que fazer em cada uma das atividades e não perca elas pela exaustão e a falta de energia gerada pela dúvida. Número 3. Topar fazer processos com muito pouco tempo. Uma vez, um cliente me procurou querendo criar uma campanha muito maneira para uma marca alucinante. Eu falei, cara, eu não quero perder essa oportunidade. Mas aí, ao conversar com o cliente do cliente, com o parceiro do cliente, eles foram apertando cada vez mais o tempo. E eu fui ajeitando, fui mudando a programação, fui fazendo ajustes no planejamento. Até um momento que realmente não dava mais. Mas eu topei. O que aconteceu? A gente teve um monte de ideias que foram mais do mesmo. Um monte de coisa superficial que, na verdade, não resolveu nada do lado do cliente. Ele esperava sair dali com uma ideia genial. Afinal, o processo colaborativo promete a inovação. Mas ele saiu com uma lista de um monte de coisa que ele já sabia qual é. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A gente diz não. Se o cliente me liga e fala assim, olha só, eu tenho 120 pessoas aqui, 20 minutos na semana que vem, e o meu objetivo, o meu problema é resolver a paz na Terra. Eu digo para ele, brother, isso não é para mim, porque eu não vou conseguir me comprometer com uma entrega de qualidade. O tempo é uma das coisas mais decisivas se um processo vai dar certo ou não. Você tem que calibrar as expectativas e a entrega com o tempo que você tem. Chega uma hora que não dá para fazer milagre. Quanto mais gente envolvida, mais tempo você vai precisar em cada uma das discussões, e não importa quais são as melhores técnicas que você vai utilizar. Sem tempo adequado, você não vai conseguir chegar em respostas maneiras. Então diga não, não caia no canto da sereia e entenda que depois esse cliente pode voltar com uma outra oportunidade mais maneira. Mas se você queimar teu filme nessa, fazendo uma coisa que ele vai achar mais ou menos, ele não vai voltar mesmo. Número 4. Não envolver os tomadores de decisão na pré. E agora eu já estou entrando nas mais cabeludas. Eu já passei por vários perrengues por não ter envolvido bem os chefes, os chefões, os tomadores de decisão previamente, ter alinhado expectativa com eles do que ia ser feito, do que ia ser entregue. Teve uma vez que eu me lembro muito bem, um chefão desses curtiu muito a ideia de fazer processo colaborativo, mas quando a gente foi para o play, quando a gente foi para a facilitação, ele ficou bem desconfortável das ideias dele não vencerem todas as discussões. Também já vivi situações de chefes muito inseguros, que bastava a gente fazer um coffee break e ele ficava escutando o que a galera fazia no cafezinho, não confiava no fluxo e a todo momento voltava para mim querendo fazer ajustes no planejamento e o que a gente ia fazer nas próximas atividades. Vamos mudar porque a fulana não gostou, porque o cicrano está insatisfeito, que aquele acha que não sei das quantas. Essa questão de a gente não ter os tomadores de decisão bem alinhados e bem envolvidos traz uma série de problemas mesmo. A gente instaura o caos numa situação dessa, a gente gera muita insegurança no time, que tem medo de prosseguir, a gente acaba gerando muito ruído interno dentro do processo, perdendo mais tempo decidindo se o chefe vai topar aquilo, se aquilo está de acordo com uma coisa que a gente não sabe muito bem o que ele quer, do que fazer, concretizar e levar para ele criticar. Não entra nessa roubada. Sempre que você for fazer um processo colaborativo, sempre que você for facilitar um processo, entende quem são os tomadores de decisão, envolve essas pessoas previamente, alinha com eles o que vai ser feito, o que vai ser entregue, e não fica naquele júnior, naquela pessoa que está só fazendo contato contigo, está só te contratando. Quem é o dono do projeto, quem é o dono do processo, quem é o dono do problema, tem que alinhar as coisas com você para que você não passe perrengue ao longo do processo, facilitando um time que está muito inseguro e não sabe o que vai fazer. E, finalmente, número 5. E esse sim, eu acho que é um dos erros mais comuns feitos por muitos facilitadores, que é o quê? Participar
participar do processo, né? Descer para o play, botar o chapéu de participante e começar a dar opinião no que está rolando. Eu já vivi umas situações bem complicadas por causa disso. Teve um processo onde as pessoas estavam discutindo alguma coisa e não conseguiam sair daquela discussão. Eu também não tive muito a manha que aquilo fosse decidido de uma outra forma, que não na roda do eu acho. E aí o negócio foi se estendendo de um jeito que chegou num ponto que eu resolvi dar a minha opinião. Eu achei que eu entendia daquilo. Cara, mudou completamente o meu ânimo, a minha energia. Eu já entrei num outro mood de defender alguma coisa que eu achava. E isso quebrou muito a confiança dos participantes em mim. Quando você se coloca enquanto facilitador nesse lugar, né, que está orquestrando a colaboração, que está guiando as pessoas ao longo do processo, mas sem dar a sua opinião, os participantes passam a confiar em você, entender que você é um ponto de segurança, um lugar onde eles podem recorrer, né, ao longo do processo para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível. Que você não está ali para impor a sua decisão, para que você não está ali para impor a sua vontade, mas pelo contrário, que você está ali para ajudar, para facilitar com que aquele time trabalhe melhor. Então, quando você começa a participar de um processo que você deveria estar facilitando, você muda o equilíbrio da força na sala. Além disso tudo, é muito injusto, porque se você é o facilitador, portanto, você diz quem fala, quando e quanto, quando você começa a falar e dá a sua própria opinião, quem é que vai dizer para você que chega, que você já ocupou o tempo que você tinha para falar? Então você fica ali numa coisa muito descalibrada e acaba perdendo essa liderança criativa que você tem que exercer durante o processo. Então, não dê opinião e permaneça neutro e imparcial. Essa é a melhor forma que você vai ter de conduzir os processos. Então vamos lá, top 5 das roubadas que eu já me meti. 1. Não entregar relatório depois do processo. A entrega fica muito intangível e você perde a percepção de valor sobre o seu trabalho. Número 2, falta de clareza no briefing das atividades. Não conseguir explicar bem o que as pessoas têm que fazer em cada uma das dinâmicas do processo. Número 3, topar fazer os processos com muito menos tempo que eles deviam e acabar entregando resultados muito superficiais. Número 4, não envolver os tomadores de decisão, alinhando com eles as expectativas e as entregas. E número 5, tomar parte do processo, dar opinião, descer para o play. Isso aí é uma roubadaça. Você tem que se manter neutro e imparcial para conseguir exercer uma liderança facilitadora dentro do grupo. Eu espero que esse vídeo te ajude a não passar pelos perrengues que eu passei, a te ajudar a entender que não existe essa história de cartel perfeito, né? Carreira sem problema, que o que faz mais diferença mesmo é o que a gente faz com os nossos erros e o que a gente consegue aprender deles. Se você não sabe muito bem qual é dessa história aí de facilitação, eu vou deixar um link para você aqui com um vídeo que eu falei as 3 definições que eu cheguei sobre o que é facilitação ao longo de todos esses anos de carreira. Você curtiu esse vídeo? Deixa um like aí, compartilha e se inscreve no canal da Unbox Lab para aprender mais colaboração e facilitação na prática e sem bullshitagem. Valeu!